Giovanni Afonso, o presidente Marcelo Teixeira confirmou mais um reforço. Aliás, Giovanni, antes de colocar aqui um trecho do presidente Marcelo Teixeira falando, eu gostei, até vou pedir para depois, você com calma, para amanhã, para apresentar aqui no Varanda Futebol. Aliás, amanhã o senhor tá de folga, merecida folga do Giovanni Afonso. Talvez na segunda-feira, enfim, nos programas, no jogo de domingo, enfim. Eu gostaria que você trouxesse, em termos de artes, Giovanni Afonso, todos os contratados do Santos Futebol Clube. Você trouxe isso em narrativa pela manhã. Queria que você, o presidente Marcelo Teixeira, disse que o Santos fechou o elenco. Quem são os contratados do Santos para a temporada 2025, Giovanni? Fechou, Marcão. São 12 contratados mais um. Gosto de colocar esse asterisco porque a situação do Zé Rafael ainda é uma incógnita, né, Marcão? Então, 13. Vamos colocar 13? Já computando o Zé Rafael? São os seguintes jogadores: Luizão, Zé Ivaldo, Léo Godoy, Thiago Maia, Zé Rafael, Tassiano, Aguaio, Neymar Júnior, Gabriel Veron, Álvaro Barreal, Benjamin Roleiser e também o nosso querido Tiquinho Soares. Então, 13 contratações. Esse é o elenco do Santos Futebol Clube, que, como você vai acompanhar agora, tá fechado. São os nomes que o Caixinha vai trabalhar para o início de 2025, Marcão. Tá aí todos os nomes. E o David Washington também, perdão, David Washington também, 13 nomes, perdão. E o David Washington. Vamos ouvir o que disse o presidente Marcelo Teixeira, que confirmou Thiago Maia e deixou claro que o elenco está fechado. Não teremos novas contratações até o dia 28 de fevereiro. Com vocês, o presidente Marcelo Pirilo Teixeira. Vamos ouvir. Cadê aqui o Marcelo? Alô, Marcelo! Alô, produção. Vamos lá, tá na agulha? Solta aí, produção. Gente, sobre Thiago Maia, né? As informações que nós temos é que o Santos chegou a um acerto com o Internacional, de fato chegou. Você poderia dar detalhes, quanto que vai pro Flamengo, quanto que vai pro Internacional, detalhes sobre essa negociação? Não, era o acerto que nós já tínhamos inicialmente, então o Internacional compreendeu e o atleta foi fundamental para que a gente conseguisse concluir essa negociação. Então assumimos o compromisso que eles tinham com o Flamengo também fez um parcelamento e desde o início nós já vínhamos conversando sobre a liberação do jogador por um valor junto ao Internacional e finalmente conseguimos concluir bem essa negociação. Voltando a falar sobre o Thiago Maia, fez parte dessa contratação, desse acordo de contratação também, a solução da questão da dívida que o Santos tinha desde 2017 com o jogador, fundamental. 25 milhões de reais. Como é que o Santos acertou esse pagamento? Isso foi preponderante para que houvesse o acerto também na questão financeira do orçamento, porque o Santos tinha uma dívida alta, já estava em Brasília para praticamente ser definido a favor do atleta. O Santos apenas estava protelando, a verdade é essa, a questão da dívida trabalhista de direito do atleta. E o atleta, pela vontade de voltar ao Santos, abriu mão dos juros, das correções, e nós fizemos então a definição do valor de salário do atleta e, somado ao valor de salário do atleta, nós colocamos também no prazo contratual, ele diluiu nos 48 meses, e isso para nós foi fundamental para que na soma, no cômputo final dessa negociação, nós concluíssemos positivamente. O Santos ainda pode contratar jogadores os clubes ainda podem contratar jogadores até dia 28 de fevereiro. Não, nós fechamos o ciclo. Então o Santos não está mais atrás de nenhum jogador. Não, fechamos. Do David Washington. O David Washington, o Thiago Maia, nós fechamos o ciclo. E quando é que o Thiago Maia chega? O Thiago Maia já está. Não, o Thiago Maia está vindo amanhã. Pensei que fosse o David Washington. Tá aí o presidente Marcelo Teixeira explicando, né, a questão envolvendo o Thiago Maia. O Santos absorve a dívida que o Inter tinha com o Flamengo e paga mais um valor ao Internacional. Total da transação 5,5 milhões de euros. E o Thiago Maia também reduziu, né, aceitou ali reduzir os valores que tem a receber do Santos Futebol Clube. Muito se fala ali que a dívida que era de 26 pode ficar em 15 milhões de reais em 48 parcelas. Claro que esses valores não foram confirmados oficialmente pelo Santos Futebol Clube. O Elias, Thiago Maia chegando e elenco fechado. Palavras do presidente Marcelo Pirilo Teixeira.
Elenco fechado, Marcão. Acho que faltou aí pelo menos um lateral direito, ou para ser titular ou para compor o elenco, porque o Léo Godoy a gente sabe que não tem condições, o Aderlan não se sabe de que forma ele vai voltar, se vai dar para ser aproveitado ainda nesse primeiro semestre, né? Então acho que é uma posição que precisava. Agora a gente tem que parabenizar o Marcelo Teixeira, Marcão, porque realmente a gente critica muitas vezes, mas ele teve muita habilidade para resolver esse caso do Thiago Maia, porque como ele disse, né, um caso que já estava em Brasília, seria a última instância, poderia trazer um prejuízo para o Santos, ter que pagar isso aí de imediato. Então ele teve essa habilidade para negociar o que ele tem que pagar pro Internacional ali, que eu acho um absurdo. Pelo menos o Thiago Maia conseguiu, deu um desconto, né, nos juros ali, que a gente sabe que não é pouco dinheiro, então teve essa facilidade e diluir essa dívida dele nos pagamentos mensais. Acho que foi uma coisa muito boa e o Santos ganha um grande reforço para a sequência da temporada. Ô Giovani, o Ángel Aguayo, ele é tido como reforço pro time de cima ou pro time de baixo? Porque eu tenho percebido que a imprensa, em grande maioria, tem tratado o Aguayo como reforço pro time principal, é isso? Esse jogador que o Pedro Caixinha deixou ali meio nas entrelinhas, é o Aguayo, Giovani Afonso? É o Aguayo, paraguaio, volante de 18 anos, que está chegando ao Santos por cerca de 2,3 milhões de euros. Olha, Marcão, é uma contratação pro profissional. O Santos, obviamente, o contratou visando o futuro, mas inicialmente ele chega pro time sub-20. Mais ou menos a pegada do que aconteceu com o Profeta e com o Alejandro Villarreal, né? Então, o Santos contrata esse jogador de fora, traz ele aqui pro CT Pelé, ele treina e joga no sub-20 e quando estiver pronto, aí sim sobe para o time profissional, Marcão. E aí vai depender dele, se ele vai se tornar um jogador profissional ou não, né? O Alejandro Villarreal aparentemente não deve receber oportunidades, o Profeta ainda é uma incógnita, mas aquilo que eu tenho, Marcão, é que ele chega com ideias de profissional, mas inicialmente vai reforçar o time sub-20 do Santos. E claro, dependendo de como ele desempenhar nos treinos, aí sim pode ser utilizado no caixinha do Campeonato Brasileiro. O Aguayo foi pago pelo Aguayo 400 mil euros, é isso, Giovani Afonso? Isso, 400 mil euros, 2,3 milhões de reais por 80% do passe, Marcão. Perfeito, perfeito. Tá aí. Eu não conheço o atleta, não torcer para que seja um bom jogador, né? 18 anos apenas, jogador paraguaio, jogador inclusive de seleção de base do Paraguai. Então, vamos torcer. Eu não conheço esse jogador. E vou ficar aguardando ele entrar em campo para que a gente possa fazer uma análise mais correta sobre o Ángel Aguayo, novo jogador do Santos Futebol Clube. Marcão, diga, Elias. Eu vi o jogo do Aguayo contra o Brasil nessa seleção sub-20 aí. É que o time do Paraguai não é um time tão forte, mas a impressão que eu tive, né, que é um jogador muito forte na marcação. Acho que é um jogador que cai bem no esquema de jogo do Caixinha. Talvez ele tenha oportunidade no profissional por isso, viu, Marcão? Ah, sim, pode ser que aconteça isso realmente. Ô Giovani, o Santos, o presidente Marcelo Teixeira voltou a reafirmar que a nova arena vai sair, hein, Giovani? Não deu prazos, como é tradicional do Marcelo Teixeira, mas deixou mais uma vez claro, publicamente, que a arena vai sair. Eu só percebi uma contradição, Giovani, antes de colocar o áudio do Marcelo, quando ele fala que a única alternativa viável é a Vila Belmiro, e depois na mesma fala ele diz que, olha, o Neymar Pai está vendo ali até outros projetos, um novo estádio, enfim. Ficou meio confuso isso, Giovani Afonso. Acho que o Marcelo, não sei se você reparou, se você percebeu, ele entra em contradição. Eu vou colocar a fala do Marcelo Teixeira e aí a gente comenta sobre a fala, porque o Marcelo, ele meio que se contradiz no final da fala dele envolvendo a nova arena e envolvendo também o Neymar Pai. Vamos ouvir primeiro sobre a nova arena aqui no Varanda Futebol Debate. Para acabar a novela Santos da Torre, nova arena, este ano sai a construção, como a gente começa, claro, a construir o estádio. Tem aí a previsão de começar agora em abril, a data do aniversário do clube, as vendas para se começar esse projeto talvez. Wagner, você me conhece há um bom tempo, né? Você sabe que a responsabilidade é muito grande no sentido de uma parceria de 30 anos. Quando nós assumimos, nós tínhamos um memorando de intenções.
esse memorando de intenções, ele, além de não ter garantias suficientes para ambas as partes, elas não estavam bem para ambas as partes. Para o Santos era muito prejudicial, mas demais, no sentido da parceria como estava sendo feito. Como existia um direito praticamente no contrato, no documento por parte da Deltor, você tem que ir convencendo as partes para você conseguir celebrar aquilo que seja de comum acordo. Isso demanda um tempo. Para mim seria cômodo aceitar, finalizar e já ter concluído e talvez até iniciado a própria construção da obra. Não seria um bom acordo para os dois, porque poderia resultar no futuro, 5, 10, 15 anos, debates e discussões e até condições judiciais que prejudicariam uma parceria importante, porque é um equipamento fundamental para o Santos Futebol Clube ter uma arena nova. Então, agora sim, agora nós chegamos a uma conclusão. Mudou o modelo de negócio, mudou totalmente o modelo de negócio, dada essa discussão e todas as negociações que nós tivemos até então. Então, agora sim, dado o acordo que existe, os escritórios estão tendo essa possibilidade dessa discussão, nós vamos assinar um termo, um documento inicial e no máximo em 3 semanas a um mês, nós estaremos também finalizando os documentos, que são documentos pertinentes a cada área específica, envolvendo desde a comercialização das vendas até chegarmos à construção específica da obra. Então isso demanda um tempo, demandou, e estamos aí na fase final. Esse novo acordo tem que passar de novo pelo Conselho? Não, nós já temos o acordo tanto do Conselho como da Assembleia de Sócios. Por isso que era a responsabilidade nossa nós esgotarmos isso, né? Não quer dizer que a diretoria também não tentou outras alternativas. Tentamos todas possíveis, todas na entrada da cidade, em Praia Grande, em Cubatão, em vários locais. Tá aí o presidente Marcelo Teixeira. Um ponto importante, eu vou colocar uma outra fala para vocês entenderem uma contradição na fala do presidente Marcelo Teixeira, tá? E quando se fala de nova arena, sempre existe ali o pé atrás do torcedor do Santos, natural, porque esse assunto está sendo tratado desde setembro de 2020 por todos nós, né? Ninguém aguenta mais esse assunto nova arena, mas é importante a gente deixar aqui clara a fala do presidente Marcelo Teixeira. Um ponto novo que ele traz nessa entrevista é que não vai precisar passar mais pelo conselho nem pelos sócios, porque o Marcelo Teixeira, meses atrás, dizia o contrário. Dizia que o projeto seria apresentado ao conselho e também teríamos uma nova assembleia para sócios. Veja que já existe uma mudança. Agora eu quero colocar aqui a fala, quando o Marcelo Teixeira fala sobre investimentos, sobre a relação dele com o Neymar Pai. Percebam que tem uma hora que ele fala que o Neymar Pai pode ali buscar parcerias até para construir um novo estádio. Vamos ouvir o Marcelo Teixeira falando sobre a relação com o Neymar Pai e sobre as especulações de SAF e empresas que querem investir no Santos Futebol Clube. Vamos ouvir. E já adianto até também, temos conversado bastante, estreitado com o Neymar, existe aí muito diz-que-diz a respeito de fundo árabe para construção em área de Cubatão, isso e aquilo. Então, não existe absolutamente nada nesse sentido, nada. Os projetos e parcerias com o Neymar, elas hoje estão mais intensas, estão sendo realizadas em reformas aqui, ampliações no CT, ampliações no Meninos da Vila, possibilidades até de estádios mesmo em outros locais. Tudo isso pode até ser que aconteça no futuro, tudo pode acontecer, mas hoje o que está sendo divulgado, o que está sendo noticiado, não condiz com a veracidade dos fatos. Isso é importante nós destacarmos também, e não existe nenhum problema em termos daquilo que está sendo feito
de melhorias, ao contrário, tudo aquilo que está vindo, nós temos conhecimento, eles estão divulgando em redes sociais, devem divulgar mesmo, porque os parceiros são importantes que estejam vindo, entendendo qual é o projeto. O Santos não está entrando com custo algum e tendo as suas melhorias, então isso é importante, isso é fundamental. Nós tivemos tantos grandes jogadores que passaram, foram, ele resolveu voltar, nós convencemos, é um projeto importante, então não existe nada contrário, não existe problema entre nós, muito pelo contrário, existe todo o apoio, todo o incentivo para que tanto os projetos que existem no clube, quanto os projetos que estão vindo e ampliados por parte dos profissionais que acompanham o Neymar, por parte de arquitetos que já fizeram coisas e projetos para o Neymar pessoais, da família, estejam hoje integrados aos projetos do Santos. Isso é ótimo, isso é excelente, isso mostra um nível de uma gestão profissional que está abrindo com credibilidade as suas portas para que o Santos cresça. Isso é o mais importante nesse processo de reconstrução. Tá aí o presidente Marcelo Teixeira. Quero te ouvir, Elias Cabrini Russo, porque pra mim tem uma contradição clara aí nas falas, né? Entre o primeiro vídeo e o segundo vídeo, né? O Neymar tá buscando parcerias pra reforma da Vila Belmiro. Ué? Tá buscando parcerias pra reforma da Vila Belmiro? Você vai derrubar a Vila Belmiro? O Neymar tá buscando alternativas para a construção de um novo estádio. Ué? Mas daqui 3 semanas tá falando que você vai assinar um documento. Ô Elias, assim, cara, eu não tô aqui pra falar que o A, o B tá mentindo, mas é loucura, Elias. Assim, na mesma entrevista tem uma contradição absurda aí, o torcedor do Santos fica com um baita pé atrás. Eu confesso que fiquei mais confuso do que estava antes de ouvi-lo, viu? Antes de ouvir o Marcelo Teixeira. É muito contraditório, né, Marcão? Porque ele fala em construir o estádio onde é a Vila Belmiro hoje e ao mesmo tempo fala que conversou com o Neymar pai sobre a possibilidade de construir o estádio em outro lugar. Então, realmente é difícil acreditar no Marcelo Teixeira. Ele disse aí que em 3 semanas, um mês no máximo, vai começar, né, definitivamente essa questão, assinar esse novo contrato aí para a Vila Belmiro ser construída, ser iniciada, pelo menos nesse ano de 25 ainda. Mas ele fala um monte de coisas aí que contradiz totalmente outras que ele fala, né, Marcão? Por isso que o torcedor fica apreensivo, porque ele já fez tanta promessa desde que ele entrou no clube aí com relação a essa arena, que era no aniversário do Santos, ia começar a ser vendidas as cadeiras e os camarotes, deu outro prazo em outubro, não sei o que, e vai empurrando com a barriga e o torcedor acaba não acreditando, né? A gente sabe que o Santos precisa urgentemente de um estádio que comporte um número maior de pessoas, um estádio mais aconchegante, e a gente, cada vez que a gente ouve o presidente Marcelo Teixeira, a gente fica mais em dúvida e com mais receio de que essa arena acabe não saindo, pelo menos na gestão dele. Ô Giovanni, o Marcelo quis aí também aproveitar o momento para desmentir qualquer tipo de problema que tenha com o Neymar pai, né? Existem alguns rumores que ali já existe uma relação que não é tão boa, que o Marcelo estaria de alguma forma incomodado com o protagonismo do Neymar pai. Ele fez questão de desmentir tudo isso na fala que deu a você e também ao Wagner Frederico. Giovanni. Sim, Marcão, ali fez questão, né, de aproveitar os microfones, né, aproveitar a abertura que o Varanda Futebol Debate dá ao torcedor santista para esclarecer essas questões de SAF. A gente sabe que sempre surge muita coisa, sempre tem pessoas mal intencionadas por ali que inventam, né, que tem um fundo árabe, que o Marcelo Teixeira é brigado com o Neymar pai, que muito pelo contrário, eles são muito amigos e querem vender o Santos mais barato, enfim, existe de tudo, Marcão. E ontem o presidente fez questão de esclarecer esses pontos, de que não existe nada concreto em relação à SAF. O que a gente sabe, Marcão, é que no próximo mês vai acontecer uma reunião no Conselho Deliberativo para mudar ali o estatuto do clube em relação à SAF, para ali ser algo mais confortável, algo mais chamativo para os investidores. Então o Santos vai mudar aquela questão das porcentagens dentro do seu estatuto e aí sim começar a planejar SAF. Agora, Marcão, neste momento não existe nenhuma conversa com o fundo árabe, pode existir alguma intenção, pode existir ideias, mas de concreto, Marcão, o Santos segue com o modelo de quadro associativo com Marcelo como presidente do Santos Futebol Clube, Marcão.